O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras e a vivência do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo já há 3 dias o capítulo 6 de São João, que é considerado o grande discurso onde Jesus faz uma revelação. Jesus se compara a várias realidades importantes da vida do ser humano. Ele diz, por exemplo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E hoje faz esta revelação que nós sabemos não será facilmente entendida, nem pelos seus discípulos e nem por nós ainda hoje, menos ainda entendida pelos judeus do seu tempo. Qual é a revelação? Mais uma comparação que Jesus faz: eu sou pão da vida, eu sou o pão descido do céu. Os estudiosos da Bíblia dizem que São João Evangelista, ele não narra a instituição da Eucaristia, assim como os outros 3 parecidos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, quer dizer parecidos. Quais são? Marcos, Mateus e Lucas. Eles têm uma semelhança, princípio, meio e fim, contam a vida de Jesus, quase assim de maneira biografada. O evangelista São João, ele é todo especial, todo particular. Ele usa muito simbolismo, que é uma maneira muito mais elevada, muito mais profunda de falar. O símbolo fala mais do que uma definição, do que um amontoado de palavras que discursam. Basta mostrar o símbolo, e então a gente é capaz de viajar no pensamento, na comparação. É assim que São João é caracterizado. Por isso ele é também um evangelho que trabalha muito o simbolismo, de modo que então ele não narra a instituição da Eucaristia, como os 3, prestem atenção.
E no fim da ceia, Jesus pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. E depois tomou o cálice com vinho e disse: este é o cálice do meu sangue. São João não conta isso. 3 já tinham contado. Ele põe uma outra coisa que fica no lugar deste dar-se a comer, dar-se a beber. O que é que ele põe no lugar da instituição da Eucaristia? A lavagem dos pés. A lavagem dos pés. E ele está dizendo que ao dar o seu corpo a comer, o seu sangue a beber, Jesus também ensinou que é preciso servir. O serviço é importante, de modo que então, assim como nós cremos, amamos, nos ajoelhamos, adoramos Jesus na hóstia consagrada, deveríamos ter a mesma consideração pelas pessoas, pelo serviço, especialmente para com os pobres. Mas não é verdade que São João desconheça a realidade, a fé na Eucaristia. Porque antes do dia da última ceia, ele coloca várias coisas, várias indicações de que ele também conhece a instituição da Eucaristia. Ele estava lá. Um destes indícios, por exemplo, é quando São João diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Assim como o ramo não presta fora do cepo, do tronco da videira, assim também vocês não darão frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Então, já temos o indício de que João conhece a Eucaristia quando ele diz: Eucaristia é serviço, quando ele diz que sem ele nós não é que fazemos um pouquinho, ou a metade, ou mais ou menos, diz que nada podemos fazer. E o terceiro indício é exatamente o discurso do pão da vida, este que estamos lendo aqui, em que ele já fala sobre o efeito da Eucaristia. Não só ele diz que é preciso comer, que é preciso beber, como ele também já diz o que é que a Eucaristia produz em nós quando nós a recebemos com fé, conforme nós ouvimos hoje, próprio Jesus dizendo que ele é: eu sou pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas era assim uma coisa insípida, era só para quebrar um galho. Assim que eles comeram, aí depois, de qualquer modo, morreram. Diz ele de si: eis aqui o pão que desce do céu. E quem deste pão comer, Jesus está apontando para si próprio, quem deste pão comer, nunca morrerá. Depois completa insistindo: eu sou o pão vivo, não sou um pão dormido, não sou um pão ressequido, um pão cheio de mofo, vivo. Portanto, Jesus está referindo-se à Santa Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento. Vocês sabem, meus irmãos e irmãs, que eu agora trabalho na Diocese de Bragança. Desde o tempo do Congresso Eucarístico de Bragança, que preparava o Congresso Eucarístico Nacional de Belém, 1953, vocês sabem que o servo de Deus, Dom Eliseu Maria Coroli, ele mandou introduzir uma confissão de fé na jaculatória. Graças e louvores se deem a cada momento. Como é que a gente responde? Pois é, mas ele mandou inserir uma confissão de fé. E fica assim, olhem, deixa só eu dizer: graças e louvores se deem a cada momento a Jesus realmente presente e vivo.
Onde? No Santíssimo Sacramento. Portanto, ele mandou colocar isto. Jesus realmente presente e vivo. E é interessante como em toda a Diocese de Bragança, se você disser, puxar a jaculatória, graças e louvores se deem a todo momento, os velhos e as crianças sabem que há Jesus realmente presente e vivo no Santíssimo Sacramento. Ao meditar sobre esta verdade, que Jesus confirma dizendo: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei, ele está falando do seu corpo que ele dará, é a minha carne dada para a vida do mundo. Ao meditar sobre estas palavras, ao sermos esclarecidos sobre isto, nós devemos fazer um mea-culpa, de que quantas vezes nós recebemos na Santa Comunhão a hóstia consagrada, quantas vezes recebemos Jesus Cristo realmente presente e vivo no Santíssimo Sacramento sem fé. A maioria das nossas comunhões nós as recebemos com fé. Talvez até a gente vá assim meio zarolho, né, na fila, quando chega lá o padre, a gente talvez nem responda amém com convicção. E talvez, meus irmãos e irmãs, seja por isso que nós não nos santificamos, não alcançamos graças e bênçãos, como era para ser, se nós de fato recebêssemos Jesus na Eucaristia de uma maneira autêntica. E escutem o que eu quero dizer, que não se trata somente dos gestos. Pode ser que a gente receba a Eucaristia na boca, as mãos, em pé, de joelhos, e isso não mude nada. Porque é aqui, é aqui que nós devemos expressar o nosso sentimento de fé. Eu creio verdadeiramente, Senhor, que estás presente no Santíssimo Sacramento. E vocês sabem que também aqueles que porventura têm algum impedimento, como os nossos irmãos e irmãs que vivem prolongadamente no pecado, como quem vive em situação matrimonial irregular diante da fé, como os encarcerados, conquanto não possam receber a hóstia consagrada, podem fazer a comunhão espiritual. A comunhão espiritual, diz Santa Teresa de Ávila, faz muito bem para quem, não podendo receber a Eucaristia, a recebe espiritualmente. Me esqueci de incluir os irmãos e irmãs que não podem ir à igreja, que é muito longe, ou que o padre não chega lá. Também para estes funciona a comunhão espiritual. Creio, Senhor, que estás presente na hóstia consagrada. Primeira coisa, a confissão de fé na Eucaristia. Segunda coisa, não posso, Senhor, receber-te como eu gostaria. Terceira coisa, mas eu te peço que venhas a mim e que operes em mim os mesmos efeitos, os mesmos frutos que operas na alma e na vida dos irmãos que podem te receber e de fato te recebem com fé. Não esqueçamos o dado da fé, que nós devemos pedir sempre ao Divino Espírito Santo. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eis aqui o pão que desce do céu, quem come dele nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Vamos então, como as pessoas disseram a Jesus
Vamos nós também dizer hoje em nosso coração: Senhor, dá-nos sempre deste pão que és tu. Vamos fazer um instante de silêncio para colhermos alguma coisa da catequese de hoje.